Você já deve ter assinado Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Spotify, Game Pass ou PlayStation Plus. Bastante serviço de streaming, eu diria. A proposta deles é extremamente interessante. Você assina um serviço e tem acesso a tudo que tiver na biblioteca deles. E assim, afinal, quem é que não quer pagar um valor, vamos dizer assim, pequeno e ter acesso a mais de 100 jogos, 1000 músicas e mais de 10.000 séries? Só que o serviço de streaming, seja em qual área for, eles têm alguns pequenos problemas. O que mais citam, assim, o mais comum é o bendito do preço. Esses serviços, no geral, eles produzem seus próprios conteúdos. Só que muitas vezes o conteúdo que tá ali não é o suficiente para manter a pessoa assinando por muito tempo. E quando eu tô dizendo isso, tá? Eu tô querendo dizer que por mais conteúdo que tenha, às vezes não é do seu gosto. Algo que você assina às vezes só para assistir uma vez ou jogar aquilo uma vez e depois cancela. Ou quando acaba o período de promoção. Eu mesmo, por exemplo, já assinei a HBO só pra ver Pinguim, ou já assinei o Game Pass só pra usar xCloud. E como muitas vezes o catálogo só cresce, o preço ele precisa meio que ser reajustado. Afinal, tá chegando o conteúdo novo, muitas vezes o conteúdo antigo nem tá saindo, então os royalties continuam sendo pagos, e talvez não esteja chegando tanta gente assim, ou as pessoas que estão chegando não é mais o suficiente pra bancar as coisas novas que tá chegando. Antes, os serviços eles pareciam competir em quantidade. Quem tem mais no seu catálogo parecia levar um pouco mais de vantagem. Mas daí, começaram a produzir conteúdo de qualidade. Ou algumas tentaram, pelo menos. E a guerra parece que passou a ser sobre quem tem mais a oferecer. Não só em custo-benefício, sabe? Além da biblioteca comum, eu te ofereço algo a mais. Mas também em qualidade. Qual série eu tenho no meu catálogo que você quer maratonar? Qual filme eu posso te oferecer para você descansar? Ou qual jogo você quer jogar para se divertir? A quantidade e a qualidade são os dois fatores principais e os mais importantes para alguém aderir a algum serviço. Por exemplo, quando chegar alguma série que você quer assistir lá no Amazon Prime, você vai assinar o Amazon Prime. Ou na Netflix, você vai assinar a Netflix, nem que seja para ver aquela única série. Em uma época onde as pessoas precisavam assistir seus programas na televisão em horários determinados, agora temos o luxo, e isso é bem entre aspas, ok? De pagar um serviço e poder assistir a hora que a gente quiser, ou ouvir a música que a gente quiser e até jogar o que der vontade. Por mais que isso pareça muito legal, também gera alguns problemas. Muitas vezes a produção lixo de algumas coisas, sabe? Afinal, eles só precisam produzir, nem todo mundo vai prestar atenção no que tá assistindo, no que tá vendo. Às vezes as pessoas vão usar só pra preencher o silêncio, tá? Ali num cômodo. E eu já ouvi várias e várias discussões com relação ao streaming. Dentre eles, uma das principais era que o streaming iria acabar com o cinema. Eu acompanho um criador de conteúdo aqui no YouTube que eu gosto bastante. Ele é meio que crítico de cinema, sabe? A visão dele eu acho legal e já vi vários vídeos que ele fez. E se tem uns das momentos que ele está falando sobre esse negócio do streaming, do cinema, de maratonar série. E uma coisa que eu interpretei, pode ser que eu tenha obviamente interpretado tudo errado, mas é que ele disse que o cinema e o streaming ele tem funções diferentes. E esse é o ponto interessante, porque realmente, apesar de compartilharem o público, não é a mesma coisa. Cada um tá procurando coisas diferentes. Cada um vai ter ali a sua devida função, a experiência de um é totalmente oposta do outro, o modo como você vai socializar com alguém, as sensações distintas. Quando um filme não foi diretamente pro cinema, o que mais teve foram reclamações. Ou quando um filme está em ambos ao mesmo tempo, tanto o cinema quanto o serviço de streaming, sabe? Eu não acho que isso acabaria com o cinema, porque querendo ou não, o cinema, ele é uma coisa muito grande, sabe? Ele é uma coisa gigante. Óbvio, não é impossível, mas é muito difícil. Eu acho que o lucro poderia ser menor, mas ser o suficiente para causar a quebra de algo que já tá aí há muito tempo, tá consolidado. E querendo ou não, o pessoal gosta, é difícil. Me diz você, a sua visão sobre isso. Quando lança um filme, o que você prefere? Você assina um serviço de streaming e prefere não sair de casa e assistir ali mesmo que pagando um pouquinho mais caro? Ou você vai até a bilheteria, compra o seu ingresso do cinema, paga uma pipoquinha e vai ver o seu filme ali. Ou até se você joga o jogo que sai, por exemplo, no serviço de assinatura e normalmente, você prefere fazer o quê? Assinar ele ali, pegar ele no serviço de assinatura mesmo ou comprar o jogo? E nessas horas a gente vê uma famosa pergunta seria de qual serviço vale mais a pena? Só que a resposta para essa pergunta é a mais genérica possível. Porque se você gosta de conteúdos da Disney e as afiliadas dela, você assina o Disney Plus. Se você gosta de conteúdos da Warner, você pode assinar a HBO. Por aí vai. E com isso, eu acho que você imagina que a resposta para essa pergunta é um grande, gigante depende. Isso porque às vezes você pode assinar
assinar todos os serviços de streaming e vai acabar não assistindo nada neles. Talvez para você não vale a pena assinar serviço de streaming. Isso é totalmente normal. Afinal, muitas vezes ter muitas opções é o que mais nos deixa sem opções. Achei poético agora, filosófico. E agora na segunda parte do vídeo eu quero focar mais em falar sobre os streaming e serviço de assinaturas de jogos. Isso porque houve um determinado momento da história que os serviços assim, eles foram bastante benéficos para todo mundo em vez de um grupo pequeno de pessoas. Meio que não é toda empresa que vai se beneficiar de colocar seu jogo em um serviço de assinatura e também não é todo gamer que vai se beneficiar de assinar o serviço de assinatura. A rotatividade de jogos, assim como nos outros serviços de streaming, é muito grande. Os jogos, principalmente que não pertencem à dona da assinatura, assim, que fornece o serviço, é muito grande. Muitas vezes você tá vendo um jogo ali, ele vai ficar 2 meses ali, vai sair e vai entrar outros novos. E se você é, assim, o tipo de gamer que termina o jogo e desinstala ele, talvez compense pra você assinar um desse. Porque daí você vai ter várias coisas pra você ir ali jogando, passando o seu tempo, e não precisa manter no seu equipamento. Mas se você, assim como eu, tem um certo apego e muitas vezes não quer se desfazer de algum jogo que gosta muito deles, talvez o serviço até compense, mas ainda assim seja mais fácil você ir lá e comprar o que você quer. Agora, com relação aos desenvolvedores, a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Pensa, por exemplo, que uma empresa grande, tá? Tem que ser grande, anuncie seu jogo e na pré-venda do jogo ela já obtenha dinheiro suficiente para ter lucro, para pagar seus custos e tudo mais. E durante os anos ali ela continua tendo esse lucro todo. As pessoas continuam adquirindo o jogo dela. Em um primeiro momento, quem mais se beneficiaria se ela colocasse o seu jogo direto no serviço de assinatura seria a empresa dona do serviço. Isso porque, supondo que o jogo custe uns R$ 400, que assim não é um preço muito distante do que tá chegando nos jogos atualmente, e o valor da assinatura seja, sei lá, 60 ou 100 que seja, ainda assim vai compensar para você assinar o serviço para você ter acesso ao jogo. Tem de R$ 300 a menos, galera. E para a empresa dona do serviço, obviamente, vai compensar porque ela vai atrair mais pessoas que tenham interesse nesse jogo, mas não tem os R$ 400 pagar. Agora, se depois desses anos todos, assim, um outro cenário agora, se depois desses anos, essa base de compradores atinja já o seu teto máximo e ela coloca o jogo no serviço, talvez, e um grande talvez, ok? Ela consiga aumentar a base de jogadores. Então, no primeiro caso, é benéfico para a empresa dona do serviço de assinatura e no segundo caso, é mais benéfico para a empresa dona do jogo. Mas e com relação aos desenvolvedores pequenos, os famosos desenvolvedores indie? Temos um problema, porque temos também, novamente, aquela palavrinha, um grande depende. Vi alguns desenvolvedores indie falando em colocar seus jogos em serviços de assinatura. Foi a melhor coisa que eles fizeram, porque deu um grande ajuda assim na carreira da empresa e tudo mais. E a lógica comum deveria ser: meu jogo tá na loja normal, porém ele não tem muita visibilidade. Logo, eu vou me aproveitar da base de jogadores que o serviço tem e eu vou atrair pessoas de lá pro meu jogo. Isso pode aumentar a minha base de jogadores, pode aumentar a minha base de compradores e tudo mais. E então, nesses casos, o serviço de streaming ele seria mais usado para estratégia de marketing. Inicialmente, até poderia ter começado assim, mas como a gente sabe, no mercado as coisas escalam. Pesquisando, eu vi algumas falas assim de desenvolvedores indies que falaram sobre como o poder de negociar ficou menor, ou até mesmo como as vendas foram impactadas. Por exemplo, algumas pessoas elas vão usar um serviço de jogos para testar algum jogo e depois de terminar não vão querer mantê-lo ali, sabe? Elas simplesmente vão descartar o jogo. E como ela terminou, ela não vai querer comprar esse jogo de novo, sabe? Se bateu uma vontade dela jogar de novo, provavelmente não vai acontecer. Ela talvez até poderia comprar, mas não vai valer muito a pena para ela. Essa queda da venda definitiva de um jogo é um problema para os pequenos desenvolvedores, porque eles dependem da venda dos seus jogos para conseguir. Mesmo que eles tenham feito um acordo com o serviço de assinatura, muitas vezes não é o suficiente, porque o problema na negociação é que os pequenininhos, eles não têm muito poder de troca, eles não têm muita coisa para oferecer, sabe? Eles estão começando ainda. As propostas também nem sempre vão chegar para todos, porque por mais que a dona do serviço provavelmente tenha muito dinheiro, ela não pode sair por aí pegando qualquer um. Esse ponto talvez seja o que defina os serviços de assinatura. Para quem será que vale a pena? Qual a melhor estratégia para se usar em um serviço de assinatura? E mesmo que você não seja um desenvolvedor, você apenas seja um gamer, você só gosta de ir lá e jogar o seu jogo em paz, não pensa que isso no final não afeta você. O preço dos jogos eles vão depender de N fatores. Você pode não estar preocupado com o que o Donald Trump tá fazendo, você pode não estar preocupado com a guerra em outro país bem longe daqui, mas
Mas o preço dos jogos, eles dependem principalmente das políticas externas que estão fora da nossa bolha. Fora dessa bolha de jogos, de placas de vídeo, tudo que tá acontecendo vai influenciar. E tendo dito tudo isso, não tem muito o que falar sobre serviços de streaming. Eu gostaria de saber muito a sua opinião. O que vocês acham sobre você pagar a assinatura e poder ter quantos jogos você quiser? Qual seria o modelo ideal de assinatura para você? Qual você prefere? Xbox, PlayStation, Amazon? Deixa aí nos comentários. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Por enquanto é isso. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.